Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Lembra que eu havia dito que nós não tínhamos concluído aquele estudo que fizemos sobre a gravidade do pecado e como Deus via o pecado. Nós vimos bastante conteúdo na semana passada, né, que você viu o estudo, viu o vídeo, e nós vamos agora dar continuidade àquele assunto e assim concluirmos o estudo sobre essa questão da gravidade. Veja, sobre a gravidade do pecado e como Deus vê o pecado. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Você pode pegar a sua Bíblia aí também, por favor, e abrir no livro do profeta Isaías. Aqui está na tela a referência dos textos aí para você poder abrir a palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Isaías. Nós vamos ler o verso 13 primeiro, tá ok? É importante que você abra sua Bíblia, entendeu? Para você poder acompanhar a leitura do texto bíblico. Verso 13 diz assim, em capítulo 1, versículo 13: Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e as convocações da congregação, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Aí o verso 16 diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Verso 18 ao 20. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós lemos aqui uma descrição na sua palavra, aonde claramente o Senhor revela que não aceita qualquer oferta, qualquer declaração de louvor e adoração que os seus filhos façam para ti, quando a pessoa que está fazendo esse ato está de forma deliberada, de forma voluntária, com consciência, desobedecendo ao Senhor, ofendendo a ti com alguma prática de pecado. Ajuda a mim a entender isso claramente. E ajuda esse teu filho que está orando comigo a entender isso também claramente. E abençoe-nos mais uma vez no estudo da sua palavra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode perceber na leitura da palavra que fizemos que Deus estava rejeitando os atos, religiosos que essas pessoas estavam praticando. Essas pessoas tinham se ajuntado para poder adorar a Deus, e dentro da adoração a Deus tinha vários elementos, Elas traziam as ofertas, tinha a questão da guarda do sábado e várias outras ações que fazem parte do bojo de ações religiosas dentro do processo de cultuação a Deus, dentro do processo de cultuar a Deus. Mas como essas pessoas estavam com a vida manchada, marcada do pecado, veja, do pecado como rebeldia. Eram pessoas que sabiam que aquilo que elas estavam fazendo era errado, era pecado, mas ainda assim insistiam fazendo e ainda tinha a audácia de ir perante Deus para oferecer as suas ofertas, oferecer a Deus o seu culto. E Deus está dizendo que não ia aceitar. O verso 13 deixa isso bem claro, o verso 16 deixa isso bem claro, e Deus apela no verso 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E aí Deus no verso 18 até o verso 20, Deus faz um apelo, Deus diz o seguinte, não importa qual seja o pecado, não importa o que você tenha feito, não importa quão longe você tenha ido. Quando a Bíblia fala aqui da cor do pecado, ainda que seja vermelho como o carmesim, eu tornarei branco como a lã. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Queridos, não importa qual seja o seu pecado. Você matou, você roubou,
você mentiu, você adulterou, você se prostituiu, você praticou fofocagem, né? Você é fofoqueiro, você praticou a idolatria, você bebeu, você fumou. Qual o seu pecado? Deus está dizendo, não importa qual seja. Não importa se ele é pequeno, não importa se ele é grande, não importa qual seja. Se você quiser, eu posso transformar a sua vida, que está manchada, que está maculada por esse pecado, e torná-la branca como a neve. Branca como a neve. É isso que Deus está dizendo para mim e para você, através dessa leitura. Mas veja, manchado com o pecado, ainda na prática do pecado, de forma consciente, Deus está dizendo, eu não posso aceitar você. Eu não posso receber você. E nem posso receber aquilo que você me oferece também. Não posso receber a sua oração, não posso receber o seu louvor, não posso receber o seu culto, porque está manchado, está maculado com o pecado. E há um coração que eu posso receber, é o seu clamor, é o seu pedido por uma transformação de vida, por uma transformação de caráter. Leia esse capítulo 1 do livro de Isaías e você vai entender que é claramente isso que Deus está dizendo para o seu povo. E aí Deus diz, se você recusar a me ouvir, Deus está dizendo que a pessoa vai ser destruída à espada. No verso 20. Tá ok, queridos? Então, santidade é o que Deus espera do seu povo. Olha o que diz essa citação. Temos que seguir as orientações dadas por meio do espírito de profecia. Temos que amar a verdade para esse tempo e a ela obedecer. Isso nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por sua palavra, falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. Então nós precisamos dar ouvido às orientações de Deus que chegam até nós por meio da sua palavra, por meio também do espírito de profecia para você que crê, né, no ministério profético de Ellen White. Deus tem retido suas bênçãos porque seu povo não tem trabalhado em harmonia com suas diretrizes. Então muitas bênçãos têm sido retidas, não têm caído porque o povo não tem trabalhado conforme a orientação de Deus. Olha o que diz mais. Testemunhos de advertência têm sido frequentemente reiterados. Pela minha parte, indago, quem os tem observado? Quem tem sido zeloso em arrepender-se do seu pecado? E a idolatria, avançando fervorosamente para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fiquei em ansiosa expectativa, esperando que Deus pusesse o seu Espírito sobre alguns, servindo-se deles como instrumentos de justiça para despertar e pôr em ordem a sua igreja. O que é que esse texto, essa leitura diz para nós? Que havia, pelo menos na época dela, desordem na igreja. E a profetisa, ela apelava, ela ansiava que algumas pessoas estivessem susceptíveis, estivessem abertas a serem usadas, a serem cheias pelo Espírito Santo de Deus e serem usadas por Deus como instrumentos de Deus para colocarem a sua igreja em ordem. E aí eu pergunto, queridos, esse apelo que foi feito há algumas décadas atrás, não é ainda necessário hoje? Quem tem sido zeloso em arrepender-se do seu pecado? Está a igreja hoje em ordem ou em desordem? Nós precisamos parar para pensar nisso. Olhe, presta bem atenção nessa leitura que nós vamos fazer agora. Há necessidade hoje da voz de severa repreensão. Há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. A infidelidade está depressa tornando-se moda. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. Há muitos professos cristãos que diriam que necessidade há de falar tão claramente. Seria o mesmo que perguntar que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir.
Você percebe? Se na época dela, se na época que foi escrito esse texto, é dito ali que havia necessidade de uma voz de severa repreensão, o que dizer hoje? Você acha que melhorou? Você acha que a igreja melhorou, que a igreja evoluiu nesse aspecto? Infidelidade depressa estava se tornando moda na época dela. E hoje? E hoje? Os sermões macios, veja, na época dela já tinha sermões macios sendo pregados com muita frequência, mas ela diz que esses sermões macios não deixavam impressão duradoura naqueles que ouviam. E ainda tinha pessoas que reclamavam qual é a necessidade de falar claramente. Queridos, é o quadro, a situação hoje está muito pior. Se naquela época já era necessário ter esse tipo de abordagem, imagine agora, queridos, imagine agora. Mas continua o texto e diz assim, ó, e quando será a voz da fiel reprovação ouvida mais uma vez na igreja? Veja, queridos, é na igreja, não é na casa lá no particular, viu? Não é na visita pastoral, viu, pastor? A voz da severa reprovação, a voz da fiel reprovação precisa ser ouvida, pastor. Precisa ser ouvida, pregador. Não é na casa do visitante. Não, na igreja é antiético. Na igreja tem visitante, tem pessoas que não merecem ouvir aquilo ali. O profeta de Deus está dizendo que é na igreja, que a voz da fiel reprovação precisa ser ouvida. E dizendo o quê? Tu és este homem. Palavras indiscutivelmente claras como estas, dirigidas por Natan a Davi, raramente são ouvidas nos púlpitos de hoje. Querido, aonde? Nos púlpitos. Não é em casa, é nos púlpitos, é na igreja. Ou seja, sermões que choquem as pessoas, que chacoalhem as pessoas, que façam elas pensarem na maneira como elas estão vivendo. Como estão os sermões aí na sua igreja? É esse tipo de mensagem que constantemente se prega aí na sua igreja? Me diga. Na igreja que você tem frequentado, é esse tipo de sermões que frequentemente são pregados aí na sua igreja? Mas o apelo de Deus é que essa mensagem é a mensagem que precisa ser pregada com bastante frequência. Veja, se não fossem tão raras, se esse tipo de pregação não fosse tão raras, veríamos mais do poder de Deus revelados entre os homens. As igrejas fracas, as igrejas mornas, as igrejas quase mortas. E a profetisa do Senhor, Deus nos diz por meio da sua profeta, que se esse tipo de mensagens que nós estamos vendo aqui não fossem tão raras, o resultado é que nós veríamos mais do poder de Deus. Quer dizer que está faltando o poder de Deus, dentre tantas razões, está por conta da carência de mensagens impactantes como essas aqui. E o inimigo sabe disso. Por isso que ele tenta calar a boca daqueles que tentam trazer esse tipo de mensagem para a igreja, para o meio do povo de Deus, e trabalha para dar espaço para aqueles que vão trazer um tipo de mensagem diferente dessa aqui. Os mensageiros do Senhor não devem queixar-se de que seus esforços não produzem frutos, enquanto não se arrependerem de seu próprio amor ao aplauso e seu desejo de agradar aos homens, o que os leva a dissimular a verdade. É terrível, queridos, mas olha o que o texto diz mais: os pastores que apreciam agradar aos homens, bem deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes consigo mesmo e amam a vida fácil, amam os aplausos, amam os status, amam os elogios, e eles não querem trazer para a igreja uma mensagem impactante, uma mensagem que fale do pecado das pessoas, que fale da necessidade de viver em santidade. Eles não querem enfrentar os problemas que existem na igreja para purificar a igreja de Deus, e fica passando a mão na cabeça e fica deixando o pecado criar cabelo, criar dedos, criar as unhas, criar pernas, criar os pés, ou seja, criar corpo. E quando parece que tentam agir, já é tarde demais, famílias já estão destruídas, jovens já abandonaram a igreja, já estão nos vícios, já estão nas festas. Pelo amor de Deus, será que não percebem a morosidade
a falta de coragem moral, como diz o texto, a falta de sinceridade, preferem agradar aos homens. Quem dera sentisse cada pastor a inviolabilidade do seu ofício e a santidade de sua obra, e mostrasse a coragem revelada por Elias. Como mensageiros divinamente indicados, os pastores estão em posição de grave responsabilidade. Eles devem redarguir, repreender, exortar com toda a longanimidade e doutrina, encorajando o obediente e advertindo o desobediente. Não devem falar suas próprias palavras, sua mensagem deve ser assim diz o Senhor. Amados, existe diferença, viu? Existe o diferente. Eu conheço pastores, homens de Deus, que têm dado esse recado como realmente tem que ser dado. É a minoria ainda, infelizmente. É a grande minoria. A maioria não está. Me desculpe, talvez você se choque com essa declaração que eu estou te fazendo agora. E talvez você até interprete mal. Mas se Deus usou a sua serva para trazer essa repreensão, para trazer essa orientação, o que é que você entende com isso? Que existia uma quantidade considerável, já na época dela, de pastores, de líderes, de pregadores, de mensageiros, independente de ser pastor ou não, que não estavam cumprindo com esse papel, dando esse recado como tinha que ser dado. E você acha que hoje é diferente? Você acha que evoluiu? Você acha que melhorou? Não melhorou não, queridos. E muitos de vocês sabem disso. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo, além de vocês, sabem que isso é verdade. E talvez você, pastor, que está assistindo esse vídeo, talvez você seja um pastor que tenha honrado o chamado de Deus e tem realmente trazido para suas ovelhas, para o seu povo, a mensagem que Deus determina que tem que ser dada, a verdade presente para os nossos dias, ainda que as pessoas se choquem, ainda que elas se chateiem, ainda que elas o critiquem, mas você tem dado o recado de Deus para o povo, porque você ama as suas ovelhas e você quer salvá-las. Mas talvez você, pastor, tem sido insincero, tem tido falta de coragem moral, não tem humilhado o coração perante Deus e tem trazido perante as pessoas mensagens macias, mensagens fáceis de serem digeridas pelas pessoas e que não vão gerar nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de crítica à sua pessoa. E o apelo de Deus é que você se arrependa dessa postura e passe a dar o recado de Deus como tem que ser dado. É o que Deus te diz através do texto que está sendo lido. E se você é pregador, se você assiste esse vídeo e você prega a palavra, pregue de fato a palavra. Pregue o que Deus nos diz por meio da Bíblia e por meio dos testemunhos. Pregue que Deus ama, pregue que Deus perdoa, pregue que Deus liberta, pregue tudo de bom que Deus é. Lembre de pregar também a justiça, porque faz parte da bondade de Deus. Lembre de pregar que Deus odeia o pecado. E Deus vai destruir também o pecador que estiver ligado e não quiser abandonar o seu pecado. Seja sincero e transmita esse recado para as pessoas. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista. Homens que levarão fielmente sua mensagem sem considerar as consequências. Que corajosamente falarão a verdade, ainda que isso signifique sacrifício de tudo que possuem. Deus não pode usar homens que em tempos de perigo, quando a força e a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme posição pelo direito. Ele chama homens para que se empenhem fielmente na batalha contra os erros. A tais é que ele dirigirá as palavras: bem-estar, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Essa leitura que eu fiz para você, junto com esse comentário, está baseado aqui, na verdade os textos do livro Profetas e Reis, capítulo 10, das páginas 140 até 142, você vai encontrar lá. O próprio Deus nos alertando, o próprio Deus nos orientando por meio da sua profetisa em relação a esse assunto. Observe, queridos, nunca rebaixar o nível da verdade, nunca devemos rebaixar o nível da verdade a fim de obter conversos. Mas precisamos procurar elevar o pecador e corrupto à alta norma da lei de Deus. Então não baixe as normas, não enlargueça o caminho,
na tentativa de atrair, de conquistar pessoas, de trazer pessoas para a casa de Deus. Não faça isso. Pregue a palavra da forma como Deus determina que tem que ser pregado. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando rapidamente a igreja. Vocês estão seguindo o mesmo caminho que o antigo Israel. Há a mesma rebeldia ao seu santo chamado como povo peculiar de Deus. Sua concordância com os descrentes tem provocado desprazer divino. Sua negligência em seguir a luz os colocará numa posição mais desfavorável do que os judeus, sobre quem Cristo pronunciou uma maldição. Você percebe, igreja? Você que é líder de igreja, você que é um administrador na casa de Deus, já na época da serva do Senhor, a igreja estava de forma muito rápida sendo levedada, ou seja, se contaminando com o pecado, deixando que o pecado nas mais diversas formas entrasse dentro dela. E você acha que mudou, você acha que melhorou, você acha que evoluiu? Não, queridos, a gente consegue ver, infelizmente, esse levedar, essa mistura do pecado, essa mistura do santo com o profano, nós conseguimos ver claramente nos mais diversos aspectos. A música é um deles, mas existem outros. Na pregação, a própria pregação é uma pregação levedada, pode ter certeza disso, eu não estou exagerando. Se você é um estudante ativo da palavra de Deus, e você estuda a palavra de Deus não para agradar homens, não para agradar os seus superiores, mas para agradar ao seu superior, se é assim que você busca ter contato com a palavra de Deus, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai perceber isso, queridos. E precisa mudar. Sua concordância com os descrentes tem provocado desprazer divino. E veja, e se continuar, claro, nessa situação, olha o que diz, sua negligência em seguir a luz os colocará numa posição mais desfavorável do que os judeus, sobre quem Cristo pronunciou uma maldição. Certa vez eu fui acusado por um líder religioso, e talvez você esteja vendo esse vídeo, não sei, de repente, vai que esse vídeo caiu aí nas suas mãos e você está vendo esse vídeo. Eu fui acusado de estar cortando na própria carne, de ser contra a igreja do Senhor. Amigo, se eu por falar a verdade, se eu por advertir, se eu por chamar a atenção dos servos de Deus para a posição que Deus espera que nós tenhamos, estou contra a igreja, estou ferindo a igreja por falar aquilo que eu estou falando para vocês, inclusive nesse vídeo aqui, então a serva do Senhor ela também estava. Então eu faço parte do mesmo grupo que ela. Porque o que eu tenho lido aqui é aquilo que a serva do Senhor falou. E eu vou mais. O próprio Deus, então, está do mesmo lado, está cortando também na mesma carne e está contra a sua própria igreja. Porque ela falou aquilo que Deus orientou ela a falar. E eu aqui sou apenas um eco daquilo que ela escreveu. Apenas uma extensão daquilo que foi dito. O que você também deveria ser, deve ser. E louvado seja Deus para você que já é, que dá esse recado, alertando o povo de Deus. Lembre-se do que foi dito anteriormente. O pecado é a única arma que o inimigo pode usar para destruir você por completo. É a única arma. Satanás não tem outra alternativa, ele só tem essa. E por isso ele faz de tudo para que não seja falado desse assunto. Ele usa os ouvintes para não gostarem de ouvir falar desse assunto, e ele usa aqueles que têm o dom da palavra, né? Que vai lá na frente pregar, anunciar, para que também não fale desse assunto. Então o pecado é a única arma que ele pode usar para destruir você. Mas eu quero apresentar para você uma arma também muito mais poderosa do que a arma do inimigo. Então, enquanto o inimigo tem essa arma, e essa única arma que ele tem para agir contra nós, veja, Deus, o único que pode neutralizar o diabo e impedi-lo de ter sucesso a usar essa arma contra mim e contra você, contra nós. Então Deus, ele tem todo o poder e Deus pode impedir o inimigo de usar essa arma contra eu e contra você também. Mas nós precisamos cooperar com Deus para que isso aconteça. Nós precisamos cooperar com o Senhor para que Deus haja na nossa vida, libertando a gente dessa ação do inimigo, desse poder do inimigo
de destruir-nos. Eu espero que você tenha entendido como o pecado é grave, como o pecado destrói. E eu não quero ter o desprazer de ter ignorado, de ter rejeitado mensagens desse tipo e depois ser surpreendido lá no final e ouvir de Deus de que Ele tentou me alertar, de que Ele tentou me orientar, mas eu simplesmente rejeitei, eu simplesmente endureci o coração. Não queira passar por essa triste experiência. Trabalhe para que sua vida seja purificada. Trabalhe para que os pecados que você ainda insiste em praticar sejam superados, sejam vencidos, de maneira que você não seja derrotado por essa arma que o inimigo tem usado com tanto sucesso na vida de tantas pessoas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar agora com você, agradecer a Deus por mais um estudo e pedir a bênção dele para a nossa vida e a vitória no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus amado, Senhor, obrigado por mais um estudo realizado. Obrigado pelas orientações. Senhor, talvez há momentos em que nós estamos como ouvintes e precisamos ouvir essas palavras porque elas são a verdade presente para a nossa época, elas compõem também a verdade presente para a nossa época. Mas há momentos em que nós estamos na posição daquele que está transmitindo a Tua Palavra, como nesse momento eu fui colocado aqui para transmitir a Tua Palavra. E ao fazer isso, Senhor, eu preciso fazer conforme as Tuas orientações, conforme o Senhor determina que tem que ser feito. Meu Deus, toque o coração de cada pregador, de cada pessoa que dá um estudo bíblico, que abre a Tua Palavra diante das pessoas e ajude essa criatura a falar a verdade para as pessoas, a realmente trazer uma mensagem de libertação para as pessoas, a falarem para as pessoas como o pecado é perigoso e como elas precisam deixar que Deus resolva essa situação na vida delas e como elas precisam cooperar com Deus para que isto aconteça. Senhor, não adianta eu entrar dentro de um tanque batismal, ser batizado, me tornar membro de uma igreja, mas continuar vivendo uma vida dupla, continuar vivendo em pecado. Senhor, isso não vai... O batismo, ter me filiado a uma igreja, isso não vai me colocar no céu. Precisa ter vitória sobre o pecado. Precisa que as obras do inimigo na nossa vida sejam destruídas. E eu peço que esse teu filho, Senhor, que essa tua filha que está orando comigo agora, tenha entendido isso. E ore fervorosamente. E busque fervorosamente ao Senhor, para que por tua graça, pelo teu poder, receba a vitória e possa viver em santidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a andar em retidão. Abençoa, Senhor, este canal, o Alerta Final, os conteúdos que são colocados aqui. Usa, Senhor, como instrumentos, como sementes a serem semeadas no coração dos seus filhos. E que para a honra e para a tua glória, Senhor, tudo esteja sendo feito. É o que eu te peço e eu faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe mais uma vez, ricamente, poderosamente, tá bom? E mais uma vez eu te peço encarecidamente. Algumas pessoas entraram em contato comigo, falaram que tinha esquecido. Eu esqueci de curtir, eu esqueci de comentar. Então, mesmo que você tenha esquecido de fazer isso em vídeos passados, você pode voltar lá no vídeo e fazer isso, tá bom? Você pode voltar lá e curtir, comentar, compartilhar. Tudo isso você pode fazer. E não esqueça de fazer em relação a esse vídeo também, a esse estudo agora, se ele foi realmente importante, se ele foi relevante para você, tá bom? Tá ok? Um abraço, fica com Deus e até semana que vem no nosso próximo estudo. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.